Olá, uma boa tarde. Mais um programa aqui na 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Hoje, gente, para quem quiser ver um vídeo, para ver lá a plaquinha com o WhatsApp, vai ter que entrar no Daniela Pires Consteladora, tá? Daniela Pires, consteladora do YouTube, que você vai acompanhar o programa de hoje, tá? E hoje o que que eu vou falar, tá, gente? De crenças que nos limitam. Eu tenho falado muitas vezes aqui de empecilhos que a gente tem para se realizar, alguns empecilhos que são de origem, tá? São empecilhos de origem espiritual, sistêmico, que eu falei bastante, e o sistêmico, para quem não se lembra, né? O sistêmico é quando é algo da família. Então, vou repetir aqui novamente, tá? O que seria esse algo da família, né? Então, por exemplo, o bisavô faliu e, e não pagou seus funcionários. O avô faliu, não pagou seus funcionários, o pai a mesma coisa, e agora a sua empresa está quebrando e você não tem dinheiro para pagar seus funcionários. A não ser que você venda bens a poder pagar isso. E aí você quebra isso e faz isso. Foi o que o meu pai fez. O meu pai era um homem milionário e ele perdeu tudo e ele vendeu todos os nossos bens para pagar a parte dos funcionários que não tinham problema. Ele dormiu rico e acordou pobre, sumiu uma espécie em quantia na conta corrente da empresa. E como ele era um homem responsável, ele fez isso. Sem ele saber, ele liberou eu, a minha irmã e meu irmão de ter que pagar por essa dívida. Mesmo assim, o financeiro para minha família sempre foi muito difícil porque tinham muitas cobranças sistêmicas, tá? E aí, quando eu conheci a constelação, eu falo que eu sou Daniela AC antes da constelação e Daniela DC depois da constelação. Assim que eu conheci a constelação familiar sistêmica, eu fui desarmando essas cobranças, tá? Essas cobranças geralmente são de ordem ancestral. O que seria essa ordem ancestral? São cobranças que elas vão se perpetuando, tá? E elas vão passando de geração a geração. Então, o que eu fiz? Eu fui lá quebrar essas cobranças, eu fui lá quebrar esta repetição. E quando eu fiz isso, eu liberei a mim, a minha irmã. Isso era algo de ordem, por exemplo, só da descendência dos Pires, que era o problema maior, era na descendência dos Pires, liberava meus primos também. Aí a questão de perseguição espiritual. A perseguição espiritual pode ser dívidas também de outras vidas e são inimigos de outras vidas que ficam atrás da gente. Também tem como quebrar? Tem. Inclusive os trabalhos que eu tenho feito desde o começo desse mês, e caso vocês queiram, eles estão disponíveis, tá? No meu site, com 50% de desconto, que eu tô com a Black Friday, November Black. E assim, eu tenho vários produtos com descontaço, inclusive cursos, que se você quiser fazer com valor assim, muito legal. Aí você tem que me chamar no 11 9 6635 16 46 11 9 6635 16 46 que eu mando para você as promoções. E aí, voltando aqui no que a gente está falando, eu fui lá e limpei a parte espiritual, que era perseguições de outras vidas, limpei a parte de cobranças sistêmicas, que também vem da ordem dos ancestrais, e aí o que elas ficam? As crenças. Se eu carregar crenças de que eu não mereço e de que eu
Não nasci para isso. Que eu nasci pobre, vou morrer pobre. Ah, na minha família nenhum casamento dá certo, então eu já me contentei que eu não vou ser feliz no amor. Essas crenças é o terceiro, é o terceiro impedimento de você ser feliz. Então começa essa semana no tratamento social 3 semanas seguidas de crenças. Essa primeira semana a gente vai trabalhar crenças do financeiro. Eu vou contar uma historinha rapidinha. O papai, quando faliu lá em 1985, que ele vendeu tudo para pagar tudo, eu era criança. E aí, na época, eu e minha irmã, a gente fazia um trato. Eu pedia uma coisa da Barbie e minha irmã pedia outra. E eu lembro que na época, eu acho que a gente queria a casa da Barbie, meu pai não tinha condições de dar pra gente. E aí o pai veio avisar que ia vender a nossa mansão. E mal sabia eu que era para pagar o salário dos funcionários, porque tinha sumido o dinheiro. E eu, na minha ingenuidade, eu peguei um cofrinho que eu tinha guardado, que eu estava juntando dinheiro para comprar as minhas quinquilharias. Eu falei, pai, tá aqui para te ajudar, para você não precisar vender a casa. Cara, meu pai, na época, eu não entendia. Hoje, como adulta, eu entendo. Ele me deu um tapa, me empurrou longe. Ai, é muito triste. E falou que aquele dinheiro era uma porcaria. Então, a minha vida inteira, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive problemas financeiros. Sempre. Estava atrelado às cobranças sistêmicas, tá? Às perseguições espirituais e atrelado ao meu pai, a essa memória. Então, eu criei uma crença de que dinheiro faria com que meu pai não gostasse de mim. E a vida inteira eu repeti um padrão que era dele. Só que assim, ele não sabia lidar emocionalmente e com inteligência emocional com essas situações, diferentemente de mim, que eu fui trabalhar o meu mental, fiz várias formações. E assim, tudo é possível, né? A gente pode, às vezes você está num momento, hoje não está legal, mas amanhã vai estar legal, então você vai querer morrer porque hoje não está legal? Isso é você ter inteligência emocional, tirar saídas de como resolver as situações. Então, o que que acontece? Eu fui querer me libertar desses padrões. E aí eu fui querer estudar por que que na minha família tinha tantas dificuldades, as pessoas chegavam a enriquecer, mas elas perdiam tudo. E eu não sei se na família de vocês acontece coisa desse tipo. E aí, nessa questão de estudar os ancestrais, eu fui chegar que um tataravô meu foi bandeirante. Se vocês não sabem a história dos bandeirantes, eles entravam nas tribos indígenas e nos quilombos, violentavam as mulheres, matavam os índios e crianças para tomar posse das terras, tirava tudo com ter mata nativa para poder fundar assim as cidades. Todo o estado de São Paulo, praticamente, foi feito isso. E aí, aqui, eu não sei por que eles têm essa fissura, né? Eu moro perto da Avenida dos Bandeirantes. Aí tem uma fissura, né? Tem a rodovia dos Bandeirantes. E aí você vai lá na. Se você pegar o metrô e descer na estação, lá no. Tem a estação Borba Gato, você vai ver a estátua de Borba Gato, que foi um bandeirante. E isso criou uma dívida sistêmica para os descendentes muito grande, porque devastavam tribos, tá? E através da violência, porque os índios eles eram
exterminados, era uma chacina. E essa dívida vai passando de geração a geração. Isso chama dívida sistêmica. Aí agora nós vamos falar de perseguição espiritual que perpetua. Se o nosso livro abrisse em 2025, abri meu livro em 2025. Se eu abrisse meu livro em 2025, abri ele, 2024, 2025, eu ia ver muitas injustiças. Vai do ano que nasci até hoje. Muitas injustiças. Mas o nosso livro não abre na época de agora. O nosso livro é desde que Deus nos criou. Então, teve vidas que a gente matou, que a gente foi rei e esbanjou, que a gente teve acesso a diversas fortunas e maltratamos, que nós fomos fazendeiros e escravizamos. O nosso livro não começou em 2024, 2025. O nosso livro começou quando Deus nos criou. Esses inimigos, para quem nunca... Cadê? Está aqui! Se você quiser entender muito isso, tá na Black Friday, tá? Você vai comprar na Sinfonia do Amor. Ele aparece aqui na imagem, tá? Mas está aqui na minha mão. Na Sinfonia do Amor, o casal é perseguido há muitas vidas e não tinha uma explicação. Então, aqui eu conto 5 reencarnações. E se você quiser comprar na Black Friday, você vai receber autografado e tá com um belo de um desconto. O que você tem que fazer? 11 9 6635 1646. Vai aparecer as opções dela. Uma delas é Meus Livros. Quando você clicar no link, ele te joga na November Black, tá? Para você comprar com desconto e receber autografado na sua casa. Mas voltando aqui nesta história. Então, meu ancestral, lá atrás, por exemplo, eu era rei, por exemplo, tá, gente? Aqui eu tô supondo, tá? Eu era rei e matei um monte de mulher porque falava que elas eram as bruxas, mas porque elas não queriam ter um contato íntimo comigo. Faz de conta. Passaram-se 300, 400 anos, essas mulheres ainda estão presas naquela vida, elas não viram que você reencarnou várias vidas. Elas não viram que esse tipo de situação não faz mais parte da sua vida, para elas isso não existe. E aí que vem a situação. Essas mulheres começam a te perseguir, essas mulheres começam a te perseguir desde o seu nascimento. Então, diversas situações ruins que acontecem na sua vida é oriundo de perseguição espiritual. Então, nas últimas semanas, a gente está quebrando esse tipo de situação, entregando esses seres para serem tratados espiritualmente, porque eles estão irretos, eles nem têm mais aparência humana, de tanto tempo que eles estão na espiritualidade, nas regiões como Umbral, Vale dos Suicidas, Trevas, laboratórios intraterrenos, perseguindo. Então, você cria uma capa de proteção. Só que, na tua vida, desde que você nasceu até hoje, por causa da perseguição espiritual e da dívida sistêmica, você teve várias situações que você não acredita mais que você vai poder ser feliz. Você não acredita mais que você vai poder, finalmente, vencer uma etapa que prejudicou muito na sua vida. Então, por exemplo, se fosse uma dívida da parte financeira, tá, gente? Aqui eu tô supondo, pode ser relacionamento. Todos os relacionamentos terminam igual, com traição, com sofrimento. O que a gente vai fazer, tá? A gente, com a constelação familiar sistêmica, junto com a apometria, e principalmente a programação neurolinguística, a gente vai reprogramar seu cérebro, transformando essas crenças em outras crenças. E aí eu uso o Theta Healing para fazer downloads.
Então, nesta quinta-feira, no tratamento social, aquele de 35, eu vou reprogramar as principais crenças do financeiro que pode estar te impedindo de ganhar dinheiro. Pô, eu já trabalhei a cobrança sistêmica, já trabalhei a perseguição espiritual, por que ainda continuo com problema financeiro? Crenças. E as crenças nos sabotam. As crenças são mecanismos de sabotar. Você está crescendo, não sei o quê, daí te dá um medo, você destrói tudo. Porque você tem uma crença de que você não vai conseguir manter aquilo. Então, a gente vai trabalhar as crenças e vou fazer muito download de Theta Healing. Vou fazer desprogramação de crenças negativas com Theta Healing, PNL, constelação familiar integrado. E, ao mesmo tempo, fazer os downloads e instalar de crenças poderosas. Primeiro, fazendo uma captação com as frases sistêmicas da constelação familiar sistêmica, para que você possa reprogramar a sua mente. Então, essa semana nós vamos fazer do financeiro, por isso que eu acabei falando muito financeiro. Semana que vem nós vamos falar de relacionamentos. E na outra semana de saúde. Por quê? Porque você é o que você acredita. Se você acredita que você está doente e sempre vai ter doença, o vírus pode estar lá na Conchichina, que se você passar 10 quilômetros dele, ele vai vir até você. Porque você acredita que você vai ficar doente. Ah, mas foram experiências do passado que me deixaram assim. Tá, mas você precisa repetir isso? Você precisa continuar com isso? Não. Então, quando você acredita, tá, que você não é merecedor de ter prosperidade, sempre você vai atrair situações para a sua vida para que a sua crença diga para você, seu desejo é uma ordem. Reprogramar o cérebro é muito difícil, porque muitas vezes nós somos condicionados até mesmo pelos nossos ancestrais ou pelos nossos pais em acreditar que as coisas são assim. Por exemplo, uma das crenças que eu gosto muito de tirar, dinheiro não dá em árvore. Só prospera quem como que é? Deus abençoa quem cedo madruga. Então, quem trabalha à noite não vai ter prosperidade. E isso é mentira. Quantas pessoas, como artistas, só trabalham à noite fazendo show e são ricos? Então, isso não existe. Quantos escritores, como eu, gostam de escrever de madrugada? E aí vai acordar lá para as 11 horas, meio-dia? Mas se não tem ninguém agendado para atender nesse horário, e eu não tenho nenhum compromisso, por que não? Se eu trabalhei até 2 horas da manhã. Então, são crenças que atrapalham a vida da gente, porque as coisas não são assim. As coisas mudaram. Os tempos mudaram. Lá atrás, 30, 40 anos atrás, as profissões que as pessoas aceitavam, que acreditavam que ia dar dinheiro, seria engenharia, direito e medicina, administração de empresas. Aí você ia falar, olha, eu vou fazer faculdade de música. Todo mundo ia falar, música não dá dinheiro. E a gente sabe hoje que tem músicos que estão milionários. Você ia fazer curso de teatro. Teatro não dá dinheiro. E nós sabemos que tem pessoas que vivem, né, de teatro, de artes cênicas e têm dinheiro. Você vai falar, não, eu vou parar tudo e vou jogar futebol. Não, isso não dá certo. Sabemos que não é bem assim. Então, os tempos mudaram. E ainda vou ser um pouco mais atual, tá? Aí eu vou parar tudo e vou viver só fazendo vídeo na internet. Ah, isso é absurdo, isso não dá dinheiro. A gente sabe que não, é a profissão do momento. Ah, eu vou ficar só jogando videogame. Eu não sei se vocês sabem, mas tem gamers que são YouTubers que ganham milhões.
fazendo isso. Então, o mundo mudou. A profissão lá de trás, que tem crenças negativas que te impede de ganhar dinheiro, te bloqueia. E aí você não consegue. Então, isso eu estou trazendo para você, porque às vezes você não tem mais a cobrança sistêmica e nem a perseguição espiritual, que já foi trabalhado, mas você tem as crenças. E isso te sabota, te auto-sabota. Gente, nosso programa aqui já está quase no fim. Queria dar alguns recadinhos. Essa semana, sexta é feriado, no sábado eu irei atender à tarde com constelação em grupo online, porque hoje é aniversário do Enzinho. Hoje o Enzinho está fazendo 12 anos e por isso que o vídeo vocês vão ver na @Daniela Pires Consteladora. O WhatsApp está lá para você me chamar, é o 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646. Você vai me chamar, tá? Lá no, no WhatsApp, se você quiser participar do tratamento social na quinta, e se você quiser amanhã, quarta-feira, participar das constelações na quarta, na quinta, e se você quiser constelar, mas é só quem está ouvindo o programa, anota uma senha que eu vou dar o mesmo desconto que foi dado na live ontem, tá? É uma senha, anota aí. Eu ouvi a Dani 12/11. Anota a senha aí. Eu ouvi a Dani 12/11. Você me manda que eu vou mandar os descontos de ontem, que eram válidos até a meia-noite. E aí você pode sim constelar. Ou na quinta, que eu não sei se ainda tem vaga, tá? Ou na quinta e no sábado. Eu nunca faço constelação online em grupo de sábado. Essa semana vai ter com valores de Black Friday, tá? Então, é só passar a senha que eu falei, mandar no WhatsApp 11 96635 1646, 11 96635 1646, que eu vou constelar você. Dani, eu quero o tratamento social esse de 35. Também precisa me chamar no WhatsApp para receber a programação dele, tá? E eu vou fazer uma promoção para quem quiser ter recebido o portal 11/11, que foi ontem, que foi um vídeo assim estupendo. Trabalha muito a questão da perseguição espiritual e das dívidas sistêmicas, tá? Porque tinha a ver com a espiritualidade. Então, se você quiser ficar completo, a gente vai trabalhar a crença. Ah, mas eu não fiz os tratamentos anteriores. Também, mandando essa senha aí, você vai ter um valor bem legal e você já recebe hoje, tá? Você já recebe hoje o vídeo de ontem, que ele estava sendo comercializado a R$ 38. Eu vou ver um valor bem especial para levar os dois vídeos, tá? E aí, faz um na quinta e fez o de ontem, você faria hoje, tá? E a gente vai aproveitar, gente, porque esse portal 11/11 só no dia 11/11 do ano que vem. Né? E como tudo é quântico, a energia já está lá, porque foi gravada às 11h11 da manhã. Imagina a força que tem esse vídeo para trabalhar essas questões de perseguições espirituais. E aqui, gente, só para a gente finalizar, é possível reverter uma crença? Claro que é, gente. Eu tinha uns problemas de segunda-feira que eram assustadores. Eram umas crenças que segunda-feira eu não ia conseguir resolver um monte de coisa. E eu consegui reverter. Então, gente, tudo é possível aquele que crê, tá? Acredite. Acredite. A primeira coisa que eu falo para você, acredite que tudo é possível, tá? E mando um beijo para vocês com muito amor e nos vemos novamente na próxima terça-feira, 1h30 da tarde, aqui na rádio que toca o seu coração, que toca a sua vida, a Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, a rádio que toca a sua vida. Até semana que vem. Tchau!